O espanhol Fernando Savater é uma referência cultural na Europa, mas a sua faceta mais conhecida é a do acérrimo combate ao terrorismo basco. Como fundador do movimento Basta Ya, ele foi agraciado em 2000 com o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu pela sua ação em defesa dos direitos humanos. Ameaçado de morte pela ETA, Savater lidera agora um partido político, União, Progresso e Democracia, que a 9 de março estreará nas eleições gerais. Señor Savater, ante todo, muchas gracias por haber tenido la amabilidad de recibir-nos. A minha primeira questão é sobre as suas razões para ter dado este grande passo e ter entrado diretamente na política. E meter-se diretamente em política. Primeiro, eu já estou na política desde os 17 anos. Sou de uma geração que, de alguma forma, nasceu contra a ditadura e contra o franquismo e que esteve desde muito jovem metida na política, desde a universidade. Eu estive preso no tempo de Franco e depois, quando pensávamos que tudo tinha terminado, porque Franco tinha morrido, deparamos-nos desgraçadamente com o terrorismo no País Basco, a imposição nacionalista, e tivemos de manter o combate, lutando contra a violência, com a criação de movimentos cívicos. Eu participei em praticamente todos os movimentos cívicos nascidos no País Basco contra a violência da ETA. Não acha que é um pouco perigoso para uma pessoa como você, que vem do mundo do pensamento, ligar-se a um único partido político, mesmo estando ligado à política desde muito jovem? Desde há muitos anos, comprometer-se com um partido político? Não é perigoso, mas sim fundamental. Assumir uma posição política é uma obrigação do cidadão. Os gregos qualificavam de idiotas todos aqueles que não tinham uma posição política na democracia e mantinham-se no meio termo. Vem daí o termo idiota. Quais são as propostas do seu partido para a luta contra o terrorismo? Nós opomos a negociações políticas, ao reconhecimento dos membros da ETA, tanto militares como políticos, como interlocutores válidos dentro do terreno da política. Enfim, numa frase, opomos-nos ao que desgraçadamente tem sido a política do governo no malfadado processo de paz. Como se explica que no País Basco, uma das regiões da Europa e do mundo que goza de mais autonomia, ainda haja quem defenda os seus ideais pelo terrorismo? Em Europa e no mundo, que haya todavía grupos de personas que reivindiquen sus ideas a través del terrorismo. Infelizmente, a violência é um instrumento que, se o pudéssemos utilizar livremente, todos o fariam e a sociedade tornar-se-ia numa selva. No País Basco, a violência funcionou. Durante muito tempo, conseguiu o predomínio do nacionalismo e uma espécie de eclipse de pessoas não nacionalistas da vida pública, dos mídia. Neste momento, são pessoas invisíveis. Tudo isto dá-lhes uma grande vantagem. Agora, até os nacionalistas querem o fim da violência, pois esta põe em risco tudo o que conseguiram exatamente através dessa mesma violência. Porque a violência já, continuando, põe em peligro o que han conseguido graças a ela. E você, precisamente, é uma... Também você é uma vítima dessa violência. Infelizmente, muitos dos nossos amigos foram assassinados. Nos mais de 20 anos que levamos a combater o terrorismo, todos nós deixamos muitos amigos para trás. Eu sou dos mais ameaçados, mas, bom, eu viajo na classe executiva entre as vítimas, pois posso mover-me, tenho uma vida pública. O mais terrível são as pessoas ameaçadas que têm de viver numa pequena localidade de Guipúzcoa ou de Biscaia. Pessoas humildes que gerem pequenos negócios e que sofrem e resistem apesar das ameaças. Essa gente tem todo o mérito. E qual poderá ser o papel da União Europeia no conflito basco? Depois do papel que a União Europeia teve no Kosovo, a verdade é que queremos que tenha a mínima intervenção possível. Até há pouco tempo não tinha feito nada, e não é só isso. Em muitos países da Europa, os terroristas eram tratados como libertadores, como se fossem o Che Guevara ou qualquer coisa do género. Aquilo que fez a diferença, mesmo sendo um mal, que acabou por nós por vir por bem, foi a tragédia do atentado nas Torres Gêmeas de Nova Iorque. Foi a partir desse momento que começou a caça ao terrorista em toda a parte, incluindo na Europa, e não apenas aos terroristas islâmicos, mas também aos da ETA. Foi nesse momento que a ETA perdeu os seus privilégios e o seu tratamento político. Agora, porém, a desunião, a falta de ideias, a cobardia viu-se bem no caso do Kosovo. Trata-se de um precedente terrível para aqueles que, como nós, confiamos na Europa para encontrar a solução dos conflitos terroristas. Quase parece que se lançou a mensagem: agravem o conflito o mais
possível, transformem-no em guerra e então, para obter a paz, dar-vos-emos aquilo que querem. El conflicto, conviértanlo en una guerra y entonces como solución de la guerra les daremos lo que quieren. A solução encontrada para o Kosovo não é aplicável em nenhum caso ao País Basco. Esperemos que não. O Kosovo é um país economicamente inviável, onde o principal negócio é a máfia. Um país que apenas sobreviverá graças aos Estados Unidos e outros parceiros, onde há uma minoria étnica que é discriminada, um país criado a partir de princípios nacionalistas. Esperemos que este exemplo não seja exportado, até porque eu creio que nenhum habitante de Barcelona ou de Bilbao partilha o sonho de viver em Pristina. El País Vasco, etcétera, no creo que haya nadie que viva en Barcelona o en Bilbao y que sueñe con vivir en Pristina. Volviendo a España. Voltando à Espanha e à campanha das eleições de 9 de março, a Igreja Católica prepara-se para ter um papel muito importante nesta campanha, depois de ter criticado abertamente as políticas do governo socialista. Qual é a sua opinião sobre isto? Ha criticado as políticas do governo socialista. Que valoração tem? Bueno, hay una especie de delirio. Bom, há uma espécie de delírio na Igreja Católica, de sonho teocrático. Penso que por inveja do islamismo. Há uma espécie de contágio. Vê-se os islâmicos com tanta fé, tanta influência nos seus países, que creio que a Igreja quase sonha em recuperar a hegemonia que teve na época medieval. Há uma influência crescente, não apenas em Espanha. Na Polónia chegou-se a extremos tremendos. Em Itália proibiram-se leis que vigoram em Espanha, como, por exemplo, o casamento entre homossexuais. Em Inglaterra, o chefe da Conferência Episcopal teve de ir ao Parlamento explicar a dura campanha da Igreja contra a educação sexual, que até alarmou os cidadãos britânicos. Cidadãos que nem sequer são fáceis de alarmar. Temos também os discursos surpreendentes de políticos como Nicolas Sarkozy, que em França, modelo do laicismo, começa a falar da importância da transcendência para a transmissão da moral e coisas do género que alarmam um pouco. Algunos políticos ambiguos, por ejemplo, Sarkozy tiene un discurso que incluso en un país laico, etcétera, el espejo del laicismo, digamos, para muchos de nosotros, como es Francia, ya empieza a hablar de la importancia de la trascendencia para la transmisión de la moral y cosas por el estilo que alarman un poco, ¿no? Entonces, no geral, penso que vive-se na Europa um revival da religião católica, devido também à chegada da religião islâmica para o bem e para o mal. La llegada de la religión islámica para bien y para mal, ¿no? Muchas gracias, señor Salazar. Gracias a ustedes.